A porta aberta, Sasmi. Olá, boa noite Taubaté, boa noite Vaga do Paraíba. Estamos começando o nosso programa das 6, ao vivo aqui pela TV Cidade, nessa sexta-feira, dia 8 de junho de 2018. Hoje é o dia do citricultor, né? Então esse importante agricultor, esse importante produtor, né, que temos em nosso país, que exporta aí, inclusive, as nossas laranjas, né, os nossos limões também aí para outros países, e que também aí são responsáveis pelas frutas cítricas, né, que nós consumimos à nossa mesa. Então essa pessoa, especialmente aquele que é o agricultor familiar, né, ligado a essa área, a gente manda os nossos parabéns. Sabe que é difícil, né, manter aí a citricultura também no Brasil diante de tantas dificuldades, falta de investimentos, mas continuam defendendo a terra também, defendendo a lavoura, né? Então um abraço para vocês. Daqui a um pouquinho, gente, lá na Escola Fego Camargo vai estar acontecendo o segundo dia do Festival Internacional de Teatro de Sombras. Ontem tivemos uma abertura, agradecendo ao Ronaldo Robles, a Silvia, né, o Rafael, e muito bonito lá no Teatro Metrópole. Parabéns aos organizadores, parabéns aos homenageados também, o ator Danilo Riva, ator e diretor, o Jefferson Machado também, que é coordenador da escola do curso de teatro da Escola Fego Camargo, também foi homenageado, merecidas homenagens. E hoje então a Escola Fego Camargo, que é uma das apoiadoras do evento, vai estar recebendo o Valente Filho da Burra, da companhia Articularte, daqui a pouquinho às 19h30. Então dá tempo de você assistir o nosso programa e depois ir tranquilo para o Teatro da Fego Camargo. Amanhã e domingo, o Projeto Esperança, São Pedro Apóstolo, que fica ali no Três Marias, está organizando a festa junina da entidade. Então está convidando os organizadores, convidando toda a comunidade a participar e ajudar também esse importante projeto. Inclusive um abraço para a Fabiana, que esteve aqui conosco, né, junto com o professor Vantuilde, falando sobre a importância do direito de brincar, né? Então um abraço para eles todos. E no domingo aqui em Taubaté vai estar ocorrendo outro importante evento, né? E eu até fiz aqui um prólogo, né, que no começo do ano, enquanto muitos pensavam e planejavam como seria o desenrolar, né, de 2018, outros ainda festejavam o carnaval, o nosso convidado que está aqui ao lado, ele fez as malas e foi em busca de novas experiências, né? Onde? Na Terra Santa. Agora ele está retornando com o resultado desse trabalho que vai ser apresentado aqui em Taubaté. Eu estou recebendo ele, que é cantor, é compositor, né, pela primeira vez aqui no nosso programa das 6 na TV Cidade, o Franklin Rocha, que é muito conhecido aqui pelo público taubatiano também, especialmente quem frequenta lá a Catedral de São Francisco. Franklin, boa noite. Boa noite, André. Obrigado pelo convite de me receber aqui na TV Cidade. Fiquei muito feliz com o convite de poder participar do programa. E é isso. No próximo domingo, então, nós temos um show. A gente vai falar um pouquinho do show, vamos falar um pouquinho da viagem, né? Mas, primeiramente, quero te agradecer. Inclusive, eu te trouxe já um presente, que é o meu CD, o CD Totalmente Teu. Quero presentear vocês e que seja um canal de bênção para sua família, para sua vida, tá bom? Olha que maravilha, gente. Então, mal começamos o programa, né? Ele está mal acostumando a gente. Mas aqui são o trabalho atual, né? Isso, vai ter o lançamento primeiro, vai ter o próximo ano que vem. Esse foi o primeiro trabalho, foi o CD Totalmente Teu. Olha que maravilha. Então aqui... Este foi fruto de uma experiência de uma viagem na Índia, pra Índia, é. Bom, conta pra gente então como que foi largar aqui o nosso país, né? Como eu disse no começo desse ano tenso, turbulento, né? E ir buscar experiências lá na Terra Santa. Que experiências você planejava buscar e o que encontrou lá? Então, André, é engraçado que assim, ir para a Terra Santa
não foi muito planejado. Pelo seguinte, eu tinha, como eu falei para você, eu fui para a Índia, né, há 2 anos atrás, e nessa experiência com a Índia, tem uma realidade na Índia, ela é uma realidade de uma população muito grande, eles são 6 vezes maiores, né, em número de população que nós, e são muito pobres. É um país que, apesar do país produzir muito, o número de pobres lá é muito grande. Então é um país que passa muita necessidade, as pessoas passam muita necessidade. E foi vendo essa realidade dos indianos que nasceu esse projeto. Eu já cantava na igreja, fui batizado na igreja catedral, como você disse, fiz a primeira comunhão, crismado, etc. Já cantava na igreja catedral, já canta há muito tempo na igreja, mas não tinha o desejo de fazer um CD, de gravar um CD, alguma coisa assim. Mas na minha adolescência, eu comecei a arriscar algumas composições, né? E como todo dom que Deus nos presenteia, você vai se exercitando, vai ficando melhor naquilo. E nesta viagem na Índia, para a Índia, nasceu uma composição, que é a canção Totalmente Teu. E me veio a inspiração de pegar esta canção, gravá-la, e todo o direito autoral desta canção eu doaria para a Índia, porque eu vi uma realidade muito pobre lá. Eu falei, não, então eu vou fazer esse gesto concreto, doar para a Índia. E aí durante um ano todo nós refletimos, e eu tive a orientação de alguns padres da igreja, alguns religiosos, então a gente teve o discernimento de não fazer uma composição, mas fazer um CD. E aí este CD que eu te presenteei, ele é vendido, e hoje a renda de todo esse CD, então toda a renda do CD, nós destinamos para pastorais sociais da igreja e também para uma associação que se chama Ajuda a Igreja que Sofre. É uma associação pontifícia ligada ao Vaticano e que ajuda justamente a Índia, a África, países que estão em guerra, enfim. Quando foi este ano, por conta do período das férias, eu não estava planejada a viagem para a Terra Santa, mas eu tive a oportunidade. E eu sempre quis fazer uma experiência no Monte Tabor, lá em Israel. Eu falei assim, puxa, já que agora surgiu a oportunidade, mesmo sem ter planejado, eu acho que eu vou aproveitar essas férias para ir para a Terra Santa e aproveitar realizar esse sonho, que é conhecer o Monte Tabor, né? Então a primeira expectativa, o primeiro desejo do meu coração era conhecer Israel, conhecer a Terra Santa, mas de modo particular fazer essa experiência no Monte Tabor, né? E aí eu cheguei lá, e aí eu não vou contar tudo, porque senão perde a graça do show, não é? Pois é, senão... Eu acompanhei um pouco a sua saga aí pelas redes sociais, né? Principalmente pelo bem. Facebook, e foi o que chamou a atenção. Confesso que eu não sou de frequentar ali a Catedral São Francisco, a nossa paróquia é outra, lá no Bonfim, né? Então a gente não tem esse contato, né? Sabe que meus pais moram no Bonfim. Então pronto. Então vocês participam. Um abraço pra ele. Pronto, então um abraço pra minha mãe, a Vilma, e pro meu pai, o Salviano, que moram ali no Bonfim. É da São Judas Tadeu, a comunidade, não é isso? Pronto, cantei alguns meses lá na São Judas Tadeu. Já participei lá também. Então, mas antes de chegar aí na Terra Santa, que me chamou a atenção você falar da Índia, você foi para um país, né, que você falou é um dos maiores países do mundo, se não me engano, acho que é mais populoso, né? Está entre a Índia e a China, né? Isso. Mas não é a predominância católica, né? Não, 97% são de hindus, né? A religião deles é outra, né? E acho que você viu alguma coisa no Face, de uma experiência que eu tive com indiano. O indiano, ele me encontra... Quando eu fui conhecer o Taj Mahal, que é aquele parece um castelo, né? Mas é aquele monumento que eles têm lá. Eu estava no caminho na viagem, um caminho mais ou menos umas 3 horas de viagem de ônibus. E aí um dos rapazes que estavam dentro do ônibus falou para mim assim, você é de qual país? E eu falei assim, eu sou do Brasil, né? Você, Brasil. E você está achando muito diferente o Brasil aqui da Índia? E eu falei assim, não, é muito diferente. Aí ele falou, mas também, né, lá na Europa vocês vivem uma outra vida. Aí eu falei, puxa, né, na Europa, mas tudo bem. Aí ele falou assim, qual cidade que você mora no Brasil? Aí eu falei assim, puxa, se eu falar Taubaté, eu acredito que ele não saiba onde fica, visto que ele pensa que eu estou morando na Europa, né? Eu falei assim, mas é perto de São Paulo. Aí ele falou, São Paulo, não conheço. Eu falei assim, Rio de Janeiro? Aí ele, não conheço. Eu falei, não é possível que você não conheça Rio de Janeiro. Onde acabou de acontecer a Copa do Mundo. Tinha acontecido a Copa do Mundo aqui no Brasil. Copa do Mundo, no Rio de Janeiro? Ele falou, não conheço. Eu falei assim, já sei. A cidade onde tem a estátua do Cristo Redentor. E ele ainda não conseguiu identificar. E eu falei assim, talvez Cristo Redentor, eu estou falando em inglês, ele não está sabendo identificar. Então, a estátua de Jesus Cristo
foi quando, André, eu fui surpreendido com a pergunta que ele me fez, que foi: quem é Jesus Cristo? E aí aquilo me falou, não, aquilo foi demais para mim escutar aquilo, né? Como assim, alguém que não conheça quem é Jesus Cristo? E essa foi a grande experiência, né, da Índia, e que me motivou, inclusive, a, mais do que ajudar financeiramente, também fazer um trabalho de evangelização. Porque o país lá, 97% não é de cristãos. E esses 3% de cristãos, qual é a realidade deles lá? Porque, via de regra, a gente quando observa situações como essa, também a gente observa, você falou aí dos cristãos que sofrem, né? Sim. Também de ter o preconceito, de ter a perseguição por não ser a religião então, aceita, né? É que assim, ó, sobram 3%, certo? Só que não são 3% formados por cristãos. Aí que chama mais atenção ainda, porque o islamismo, né, a difusão do islamismo está muito grande. Então, nesses 3% existem os cristãos e também existem os que são islâmicos, né? Então, os cristãos ainda tem um número reduzido lá. E se você pensar cristãos, ainda neste grupo de cristãos, tem os protestantes, nós católicos, e tem os ortodoxos, né? Então, a Igreja Católica em si, a atuação da Igreja Católica, romana no caso, né, na Índia, ela é muito pequena, mas existem gestos expressivos da Igreja Católica na Índia, como é o caso de Madre Teresa, né? Fez um trabalho surpreendente, as irmãs ainda continuam fazendo um trabalho surpreendente lá, né? Mas com muita dificuldade, nós sabemos, e até por isso esse meu gesto de tentar ajudar de alguma forma estes cristãos, independente de serem católicos ou não, e nem só cristãos, né? Mas de ajudar de alguma forma esse povo da Índia. O trabalho de Madre Teresa, ele transcende a religião católica, né? A religião, exato. Eu lembro que quando nós fizemos aqui o documentário Pinheirinho, né? Dos moradores que foram removidos ali em São José dos Campos, e eu entrevistando uma moradora, né, que tinha sido expulsa, e ela conhecendo o novo terreno da onde seria a casa dela, que hoje foi concretizada a situação, a gente perguntou para ela, né, perguntei para ela se fosse dar um nome ao lugar, que nome ela daria. Ela falou Pinheirinho, né, eu acho que é um nome que a gente tem que continuar. E o nome da rua? Ela pensou e falou Madre Teresa de Calcutá, apesar de eu ser evangélica. Né? Você falou da Madre Teresa, sim, quando remete à Índia, sim, a gente parece que tem esse encontro com ela sempre, né? Olha que coisa interessante, né? Os santos, que sempre tiveram proximidade com a pobreza, eles conseguem transcender a religião. Eles ultrapassam o limite da religião. Um outro exemplo, então, seria o padroeiro da nossa cidade, o padroeiro da nossa diocese, que é São Francisco das Chagas, mas que é o São Francisco de Assis, é o mesmo santo, e que teve esta atitude preferencial de doação pelos pobres. Ele é um santo reconhecido pelos protestantes, pelos espíritas, né? Chama a atenção de outras religiões. É interessante ver, né, que esta opção pela pobreza faz com que a pessoa passe a ser ícone, passe a ser uma pessoa emblemática também para outras religiões e não só o catolicismo. Bom, você está fazendo essa opção também, né? Porque eu a gente tenho buscado, né? tenho tentado trabalho, fazer. Né? Atuando junto às comunidades, não só aqui da nossa paróquia, né? Daqui da nossa catedral, da nossa diocese, mas em outros lugares também. Você tem andado e procurado conversar com essas pessoas, né? Sabe o que é, André? Eu tenho percebido que assim, não é somente e nem é só uma escolha pela pobreza financeira. Esta talvez seja a que mais nos chame a atenção aos nossos olhos. Mas você disse que acompanhou alguma coisa do meu Facebook, que viu alguma coisa do material. Tem um vídeo, depois, se você tiver um tempinho, você que está em casa, se você tiver um tempinho, acessa lá o meu Facebook, é facebook.com/Franklin Rocha Oficial. O meu nome é com Y, então é Franklin Rocha Oficial. Nem sabia se podia fazer propaganda, mas já pode fazer, já não, fiz. Aqui não tem problema. Mas é Franklin Rocha. Tem patrocínio? Também. Então, Franklin Rocha Oficial. Aí você procura lá um vídeo que se chama assim, você sabe o nome deste menino? Eu coloquei o título assim. E eu falo sobre um menino que eu chamo de Francisco, mas o nome dele não é Francisco. O nome dele é um nome hindu, né? E ele percorreu, eu fui 2 vezes para a Índia, para Nova Delhi. Eu fui em 2015 e voltei em 2016. Fui em 2016 e voltei em 2017. As 2 vezes que eu fui à Índia, eu tive esse contato com os pobres, etc. E aconteceu essa experiência com este menino, que ele me acompanhou, André, num caminho de alguns quarteirões mal cheirosos. Ele me acompanhou por uns quarteirões, um menino de uns 7 anos,
que já trabalhava ajudando o pai numa barraca, em que eles vendiam, eu não sei exatamente o que é, mas uns tachos grandes assim com alimento, e cigarros, etc. E o menininho, se você ver a foto lá, no máximo que ele tem é 7 anos, eu não sei a idade dele, mas no máximo que ele tem. E ele, durante esse período, durante o caminho, durante 4 horas que ele ficou comigo, ele me deu atenção, André. Ele não me deu dinheiro, ele não me ajudou financeiramente, mas ele me deu aquilo que poucos dão a ele, que é atenção. Então, quando a gente fala que a gente precisa ter uma atenção com os pobres, não é nem somente com os pobres de modo financeiro, né? Mas os pobres de amor, os pobres de espírito, os pobres de amizade, não é isso? Tem muitas realidades de pobreza que nós precisamos atender. Acho que foi um pouco disso também que me chamou a atenção. Pois né? é. A carência. E esse relato chama a atenção que você falou 4 horas, né? 4 horas. De um menino de 5, 6, 7 anos me dando atenção, né? Para você ver aquilo que poucas pessoas dão a ele, né? Porque o desprezam, porque é pobre. Qual futuro será que aquele menino com 5, 6 anos que não estuda, mas já trabalha, qual o futuro dessa criança? Poucos dão atenção, poucos se desdobram para pensar no futuro dele. Mas ele naquele tempo me chamou a atenção, né? Talvez seja até um anjo, né, que o Senhor tenha me mandado para justamente chamar a atenção do Franklin, que às vezes a pessoa que está do nosso lado, André, a gente não dá atenção, né? Mas claro, tem essa parte caritativa, é por isso que eu vendo o CD, é por isso que nós vamos fazer o show, inclusive, no próximo domingo, é por isso que os shows são realizados, é por isso que quando as pessoas me convidam para cantar em algum lugar, em algum casamento, é por isso que eu abro mão desse valor e faço a doação, porque é claro, nós precisamos ajudar financeiramente, mas o que eu estou querendo chamar a atenção aqui é o seguinte, não é somente a pobreza financeira, existem outros mundos de pobreza que nós precisamos estar atentos. Quer dizer, você não faz aí da carreira de músico que você já tem tanto tempo, né? Sim. Você tem mais de 15 anos? Isso? Tá, tem mais. Eu não vou contar a minha idade por causa dessa. Você começou novinho. Essa pele conservada que eu tenho. Quer dizer, mas você não lucra com isso Não. financeiramente, né? O lucro é outro. Mas assim, André, foi uma preferência que eu fiz. Difícil também é, em tempos de capitalismo, as pessoas... Eu preferi fazer assim. Então, por que eu estou dizendo isso, salientando, falando enfaticamente? Eu preferi fazer assim porque na minha igreja, na igreja católica, no protestantismo, em outras igrejas, existem músicos que precisam destes valores, precisam do cachê para sobreviver, para manter o próprio ministério. Eu preferi fazer desta forma. Então, além de músico, eu sou bancário. Então eu tenho uma profissão, eu sou bancário, consigo sobreviver da minha profissão, né? E por isso toda a renda com o meu ministério eu faço a doação, né? Para algumas pessoas pode até falar assim, então é fácil para ele, porque ele já tem um salário fixo, é fácil ele doar aquilo que sobra, aquilo que resta, né? Mas por isso que eu tenho trabalhado no meu coração pelo seguinte, se um dia, André, eu deixar a profissão atual de bancário e viver do ministério, o que tem que estar trabalhado no meu coração, e aí essa grande mensagem que a gente quer passar com o meu ministério, com o show que fazemos, é a partilha, André. Hoje eu partilho tudo que eu ganho do meu ministério, com o meu ministério, com a música. Eu partilho tudo. Um dia, se eu passar a viver somente da música, somente com o meu ministério, o meu coração precisa estar trabalhado, precisa ter aprendido a partilhar. É assim que a igreja primitiva vivia, né? Tudo que eles ganhavam era repartido. Quer dizer, assim que a sociedade vivia antigamente, né? Não tinha dinheiro antes, não era outra assim. Forma. Esse foi o desejo do nosso mestre, do Senhor Jesus Cristo, né? Que houvesse partilha. Então hoje eu posso partilhar, graças a Deus. E amanhã, quando as minhas condições forem mais limitadas, eu posso partilhar. Eu posso continuar partilhando. É esse o grande ensinamento, né? O Jefinho que está aí na nossa técnica sabe bem disso, né, Jefinho? Tem dia que a gente olha lá na despensa não tem um caroço de arroz, um copo de arroz, né? De repente aparece aí, então você está falando uma coisa séria mesmo que a gente vive dia a dia. André, mas sabe o que é o mais interessante? Você falou que você é católico, né? Isso. Você participa da comunidade, etc. Jesus, ele disse assim que se Deus cuida até dos pássaros diariamente, quanto mais do André, do Franklin e de todos os filhos que ele ama de forma super abundante, né? Morreu na cruz porque nos ama. Ele não vai deixar faltar. Não vai deixar faltar. O que nos falta um pouco é confiança
E o que sobra no nosso coração é egoísmo, André. É porque eu sou egoísta, é porque eu não partilho, é porque eu prefiro ter só para mim que falta na mesa do outro, né? Acho que mas uma das principais mensagens e que eu quero passar com o meu ministério, mas que não é a minha mensagem, é a mensagem do Evangelho. Nós precisamos viver a partilha. A partilha é estar atento à dor do outro. Estar atento à dor do outro. Sem querer me prolongar muito, mas ontem eu comentava com a minha equipe. Não se trata, André, de nós vendermos 10 ingressos ou vendermos os 500 ingressos que comporta o Teatro Metrópole. Não se trata disso. Se trata, assim, um ingresso precisa ser expressão de partilha, 500 ingressos precisam ser expressão de partilha. Se não for expressão de partilha, não há razão, não há propósito do Franklin Rocha fazer o show no Teatro Metrópole. Então é isso, a mensagem é partilhar. E dentro dessa mensagem de partilhar, você, inclusive em entrevista a outros colegas nossos de imprensa, você disse que a canção é uma forma de poder levar aquilo que a Bíblia ensina a todos nós de uma forma poética, né? Sim, sim. Como que você vem essa inspiração, essa transpiração para transformar ali a palavra que está na Bíblia em canções que nos tocam tanto quanto a palavra simplesmente lida ali? André, eu estou surpreso com o tanto que você pesquisou, porque ó, essa resposta minha é antiga. Pois é. Essa é antiga. Mas veja só, mas ela resume bem um pouco do meu ministério. A mensagem, ela já está escrita na Bíblia. A mensagem é a mensagem de Deus, ela já está escrita, já está registrada. Os profetas, os escritores bíblicos, todos deixaram registrados. Só que você sabe muito bem, hoje a mídia alcança as pessoas de uma maneira, né, surpreendente. E a gente perde um tempo tremendo com rede social, perdemos um tempo tremendo com televisão, com rádio. E aqui perder tempo, nem estou dizendo perder tempo de jogar fora, né, mas a gente despende, né, muito tempo com esse tipo de comunicação. E muitas vezes deixamos de lado a palavra de Deus. A arte, a canção, a música é uma forma de transformar ou de dar nova cor para a palavra de Deus, sempre verdadeira, sempre que não passará jamais, de torná-la um pouco mais atrativa, talvez seja isso, com um colorido diferente, neste mundo em que as pessoas são atraídas por outras cores, por outras tecnologias, por outras formas que lhes chamam a atenção. O desafio tem sido grande, André. Tem sido grande. Porque quando se a gente pode chamar de concorrência, né? Quando a gente vai concorrer com o mundo, eles estão bem adiantados, André. Eles dedicam muito tempo para isso e eles têm capital, né? Eles têm o capital. Então eles investem muito dinheiro em arte, em música e por isso conseguem atingir muita gente. Tem sido um desafio para nós, mas é um desafio que nos traz satisfação e outra, né? É um chamado para nós. Para a gente, nós entendemos como vocação, é um chamado. Então, tentar mergulhar, se surpreender com a palavra de Deus e transformar isso numa linguagem poética e musical, para mim me dá muito prazer e para mim é vocação, é chamado. Bom, esse chamado você atendeu indo para Israel, né? Isso. E aí, segunda viagem, que lugares que você foi para você em encontrou Israel, além do Tabor, do Tabor, no Monte Tabor? né? Então, mas aí a grande surpresa, eu não fui pro Monte Tabor. Pro fim, eu comprei um passeio pro Monte Tabor e ia conhecer o Monte Tabor e não cheguei a subir o Monte Tabor. E aí pode ser até uma característica que chame mais atenção para você ir lá no Teatro Metrópole no domingo e entender então por que o show se chama Tabor. Você vai descobrir. Você vai, André? Pelo amor do Cristo! Você vai no show, né? E aí você que está sendo meu convidado também, vá no Teatro Metrópole no dia 10, participe comigo do show e aí você vai entender por que o show chama Tabor. Mas um dos lugares, né, que você me perguntou, que eu conheci, então, eu fiquei em Jerusalém, mas conheci a parte da Palestina, então eu fui para Jericó, visitei a cidade de Jericó, visitei a cidade de Belém, Nazaré, o Rio Jordão, enfim, toda aquela região, né, onde Jesus passou, e não só onde Jesus passou, outros personagens bíblicos, né, marcaram aquele espaço, né, então, Davi, enfim, tantas outras pessoas, Nossa Senhora,
Mas o Monte Tabor mesmo, eu não conheci. Eu conto no teatro, no show eu conto, porque... Mas eu não conheci, o Monte Tabor eu não conheci. Mas, o que eu buscava fazer? Não era nem conhecer o monte, André. Eu não queria conhecer o Monte Tabor. Que seria a mesma coisa de eu falar pra você assim, eu quero ir aqui no Alto do Cristo. Eu quero subir ali aquele monte ali onde tem a estátua de Jesus Cristo. Eu não queria subir o Monte Tabor em si. O meu desejo de ir ao Tabor é porque no cume do Tabor, lá em cima do Monte Tabor, foi o local onde aconteceu a transfiguração de Jesus. O que eu queria era tentar experimentar um pouco, se Deus me permitisse, tentar experimentar um pouco aquilo que aqueles 3 meninos experimentaram com Jesus. Quem são os meninos? Agora estou chamando de meninos, porque já são íntimos meus. Mas São Pedro, São Tiago e São João. Pedro, Tiago e João foram convidados por Jesus para subirem o Monte Tabor. E quando subiram o Monte Tabor, lá em cima, Jesus transfigurou-se diante deles. E a palavra diz que o rosto de Jesus brilhou, que uma nuvem desceu e que uma voz do céu, do meio da nuvem, disse: "Este é o meu filho muito amado", referindo-se a Jesus. Escutai-o. Então essa experiência, né? A nuvem é o Espírito Santo, né? A voz, o Pai. E Jesus, o Filho. Então, as 3 pessoas da Trindade, ou seja, a presença do Deus uno e trino se fez real no cume do Monte Tabor. Eu quis buscar essa experiência mística até. E talvez equivocadamente eu achei que ela aconteceria no Monte Tabor. E que eu precisaria ir no Monte Tabor. Eu já vou adiantar aqui a conclusão do show. Essa experiência do encontro com Deus, ela se dá no Tabor lá do seu quarto, André. Essa experiência com Deus, ela se dá no Tabor da Eucaristia. Ela se dá no Tabor da Santa Missa. Ela se dá no Tabor, André, que se chama pobre. Irmão pobre. Irmã que vive no mundo da pobreza. Essa experiência com Deus, ela não acontece somente lá no Tabor, em Israel, em cima do monte, quando Jesus se transfigura. A gente pode ter experiências semelhantes com Deus unitrino na Eucaristia, na partilha, na leitura, na meditação, quando você se alimenta da palavra de Deus. Enfim, então o show se chama Tabor, porque o que nós vamos buscar fazer no teatro é essa experiência com Deus, e através da música, da arte, da cultura, enfim, essa é uma experiência com Deus. Mas, pro fim, eu não fui no Monte Tabor. E aí eu não vou estragar agora uma outra surpresa do show. Mas fiz a experiência, André. Olha só. Mas fiz a experiência em Israel, em outro lugar, que não foi no Monte Tabor. Mas fiz uma experiência muito semelhante, assim eu creio, com a experiência daqueles meninos, mas não foi no Monte Tabor. Foi em outro lugar. Vai no show pra você descobrir onde é. É aquela que tá no Facebook, não? E o que tá no Facebook? Olha, tem uma experiência lá no Facebook Tem? que é forte, né? Qual não sei se o Jefinho tá com o vídeo pronto aí pra gente. Meu Deus do céu. Tá? O primeiro aí? Então vamos ver, né? Manda o primeiro aí, o número 27, se eu não me engano. A gente vai por número lá. Vamos ver se é essa experiência que o Flank está se referindo, né? Vamos lá que ele vai achar ali rapidinho, a gente já... A hora que estiver pronto, avisa a gente que a gente vai... André, mas até eu tô surpreso agora, porque qual gente... será a experiência, né? Qual será? Solta aí pra gente. Ixi, Maria. O áudio tá ruim, mas é essa a experiência? Então, aí eu estava... Não é essa experiência ainda, mas é bem próximo aí, ó. Aí, onde vocês estão vendo, onde nós estamos vendo, André, é uma das entradas da cidade de Jerusalém antiga, né? Porque a cidade de Jerusalém é uma cidade muito grande, claro, uma cidade desenvolvida, né? Eles são... Israel é um país muito rico, né, André? Muito rico. Agora, onde você vê ali as minhas costas, né, são as muralhas da antiga cidade de Jerusalém. Então, não vai dar pra ver, acho que em algum momento do vídeo eu até viro para o que seria as costas de quem está assistindo o vídeo, né? Lá no finalzinho, eu acho que eu me viro. Mas você ainda não consegue enxergar a cidade, porque acho que tem umas escadas ali, você não consegue perceber. Mas Jerusalém, ela tem toda a modernidade de uma cidade moderna, né? Então,
Ali onde você está vendo é a entrada da cidade antiga, tá vendo? Ó, tanto que tem um muro. Aquela é uma das portas da cidade de Jerusalém. E é claro, Franklin Rocha, que é um chorão. Pois é. Não é? Chore tudo. Eu tô fazendo um acompanhamento psicológico para no show de domingo eu não chorar, André. Brincadeira. Mas eu sou muito chorão. E eu fiquei muito emocionado porque eu não me lembro bem do que eu falo ali no vídeo, mas eu fiquei muito emocionado até porque imaginar, André, que Jesus passou por aquela entrada muitas vezes, né? E não preciso falar que eu sou um apaixonado por Jesus, né? Então, primeiro, sou um apaixonado pelo Mestre Jesus. Tenho a ousadia de chamar Jesus de meu amigo. Creio que Jesus, o meu amigo, está vivo e está no meio de nós. E imaginar que Jesus, quando estava no meio de nós enquanto homem, andou por aquele espaço ali, ó, andou por aquele espaço, passou por aquela porta, nossa, me emocionou demais. É uma emoção que não tem palavras para expressar para você. Ah lá, ali ó, tá vendo? Tem a escada, acabou de aparecer, ali ó, pronto. Em cima dessas escadas, ó, é a cidade nova daí. E lá para trás, claro, ah lá, ó, você sobe aquelas escadas e continua a cidade como uma cidade, enfim, comparando, como Taubaté, São José dos Campos, com prédios modernos, enfim, aí continua, né, a cidade normal. Ali atrás que é a cidade antiga, olha lá, a muralha, e aí rodeia toda a cidade antiga. É no interior da muralha, que está a cidade antiga, que é onde fica a igreja do Santo Sepulcro, que é onde fica a Via Dolorosa, ou seja, todo o caminho que Jesus percorreu, carregando a cruz, desde o julgamento com Pilatos até a crucificação, né? É dentro dos muros de Jerusalém, desses muros atuais, que está o Calvário, onde Jesus foi crucificado, enfim. Então, passar por ali é como se você voltasse no tempo, né? Acho que foi isso que me emocionou demais. Acho que é isso. Bom, Franco, como que foi estar nesse lugar, né, que é a Terra Santa, mas também é uma terra de muitos conflitos, Sim. né? E que nós aqui no Ocidente, não na Europa, né? Sim, não na Europa. Aqui na nossa América do Sul, no terceiro mundo aqui, a gente recebe só essas informações, também tal qual fazem aí com o nosso Rio de Janeiro, com o nosso Brasil, que parece que só existe guerra dentro desses lugares, né? Sim. Você que teve dias lá, né? Passou dias lá e pôde observar esse lugar. O que você viu lá que a mídia não mostra? Então, assim, ó, primeiro eu vou ponderar algumas coisas só para não ficar equivocada a minha fala. Eu fiquei em Israel durante 10 dias. Então, é claro, durante 10 dias você não, por mais que você seja intenso num lugar e num país, 10 dias não te dá condições, né, de conhecer toda a realidade. Então, isso já é uma limitação para responder isso que você está me perguntando, mas eu entendi bem a pergunta. Também não é esse caos que nós vemos e que a mídia nos traz, André, né? Os meus pais ficaram desesperados quando ficaram... Pois é, porque acontece isso, né? Acontece isso. Eles ficaram desesperados quando ficaram sabendo que eu ia para a Terra Santa. Desesperados. Por quê? Acharam que eu ia chegar lá e que haveria bomba para todos os lados, enfim. Para onde eu fui? Então, eu desci em Tel Aviv, peguei o transporte, enfim, fiquei em Jerusalém e fiquei hospedado na cidade de Jerusalém. Fora daqueles muros que você acabou de ver ali no vídeo, né? Claro, fiquei na Cidade Nova, no hotel na Cidade Nova. Ali não há qualquer perigo, não há nenhum conflito, nada, né? Ali tá muito tranquilo, aquela parte de Jerusalém. Porém, eu fui para Jericó, por exemplo, que fica na Palestina. Quando eu fui para Jericó, você passa por algumas fronteiras, né? E aí eu entendi que existe uma tensão, mas não é uma tensão, André, que, por exemplo, não ouvi disparos de bomba, tiro, entendeu? Não foi uma realidade que eu presenciei. Existe uma tensão na fronteira, mas, por exemplo, eu sempre estava com um grupo de turistas, né? Então você já vai dentro de alguns transportes que são autorizados a ultrapassar a fronteira com segurança. Então existe policiamento, né, entre a Palestina e Jerusalém ali, enfim, Israel, existe, mas é muito tranquilo ali na fronteira, porque eles sabem, né, aliás, todo o território, inclusive da Palestina, enfim, é turístico, justamente por conta dessa história bíblica, de tudo que aconteceu. Então tem muita transição de turistas. Ali, onde está Jerusalém e Jericó, por exemplo, não tinha conflito. Até porque o que a mídia mostra são os conflitos que acontecem mais ao norte do país.
né? E não muito ali próximo de Jerusalém. Só que como nós não sabemos, a gente acaba considerando que Israel está no caos, né? Assim como quem escuta falar do Rio de Janeiro, talvez, né? Não sabe que Manaus está muito distante do Rio de Janeiro. E aí quando vem para cá, por exemplo, para o Nordeste, pode achar que a mesma situação que o Rio ultrapassa, outras cidades estejam ultrapassando. Mas não é bem assim, acho que você ponderou bem. É a mesma coisa lá, não é o caos que o país está vivendo, né? Não é assim. Agora nós temos o próximo vídeo. Eu até pedi pro Jefinho cortar para nós o som dele, se der para cortar o segundo vídeo, e que é um local que eu acho que todo cristão, né? Onde será que é? Todo Vamos mundo ver. que acredita. Não, o segundo, o Eternamente Rei. Esse que você passou agora há pouco aqui. Eternamente Rei. Meu Jesus Cristo, tá? Esse vídeo foi... Inclusive lá surgiu uma música. Uma canção, né? nós vamos entoar ela no show, inclusive. Pois é, e aí eu queria que você falasse desse lugar onde você Ali, está. olha né? só, eu canto um pedacinho da canção nesse vídeo, né? Pois é, o som dele tá ruim, não sei se você consegue baixar só o som do vídeo. Só deixa o Franklin contando pra gente aqui. Então assim, ali onde eu estou, onde eu gravei exatamente o vídeo, ele é fora da cidade de Jerusalém. Esse lugar onde eu estou é próximo da cidade antiga de Jerusalém, né? Mas fora daqueles muros que você acabou de ver no vídeo anterior. Aí, este espaço, ele foi feito, se eu não me engano, André, pela igreja anglicana. Não é o espaço original, é pela igreja anglicana, onde acredita-se que o corpo de Jesus Cristo foi encontrado. Então existe o sepulcro, existe o Santo Sepulcro lá, e é onde a igreja anglicana acredita que está o Santo Sepulcro, né? Fora dos muros de Jerusalém. Mas há a Basílica do Santo Sepulcro, e onde nós cristãos e cristãos do mundo inteiro acredita que está o real Santo Sepulcro, aí ele fica no interior da cidade de Jerusalém, daqueles muros que nós vimos há pouco, dentro da Basílica do Santo Sepulcro, e aí você entra, e no interior da Basílica ainda existe uma pequena capela, e dentro desta capela, aí sim está o que nós cristãos católicos, ortodoxos, os cristãos tradicionais, onde nós cremos que aí sim está o sepulcro onde o corpo do Cristo ficou depositado durante 3 dias. Ali onde eu gravei o vídeo, aonde seria o sepulcro, se eu não me engano, para a igreja anglicana. Mas enfim, como o local é próximo, e como eu canto, né, durante o vídeo, quem puder depois acessa lá no YouTube, ou enfim, no Facebook, como eu canto, dentro da Basílica do Santo Sepulcro, eu não teria condições de gravar um vídeo em paz, né, como está ali, porque a Basílica do Santo Sepulcro ela tem uma movimentação durante todo o tempo que ela está aberta. E por um respeito até ao lugar, seria impossível que eu começasse a cantar igual um louco dentro da Basílica. Então por isso eu gravei o vídeo fora. Mas ali é bem próximo do Santo Sepulcro, que está no interior da cidade de Jerusalém, e é ao lado do suposto Santo Sepulcro que a igreja anglicana crê que é onde Jesus ficou. Mas aquele lugar da igreja anglicana, ele foi descoberto em 1800 e pouco, ou seja, é muito recente, né? E o Santo Sepulcro, que nós cremos, onde o corpo do Cristo ficou, ele é datado, aliás, a descoberta depois que Jerusalém foi destruída, enfim, e aí começaram as escavações do ano de 300 depois do Cristo. Então, claro, é muito mais provável, né? E a tradição, e nós cremos que o corpo do Cristo ficou no Santo Sepulcro, no interior de Jerusalém, e não este agora do século 17, 18, né, que a igreja anglicana acredita que seja, com todo respeito aos irmãos anglicanos, né, mas é que as datas são muito distantes. Não dá para acreditar-se que este sepulcro encontrado recentemente seja o sepulcro do Cristo, porque os cristãos de toda a história visitaram o lugar e agora recentemente, né, se descobre-se. Mas é interessante, pelo menos, né, por cultura, esse sepulcro da igreja anglicana, ele possui características que nos levam a crer que sejam o sepulcro de Jesus. Características, né? Mas que também o sepulcro, claro, o sepulcro, onde é o sepulcro mesmo, possui as mesmas características. E aí um equívoco. Depois que Jerusalém foi destruída, os muros de Jerusalém foram destruídos, né? Claro, derrubaram os muros. Construíram-se novos muros. É aí que está o equívoco. Porque a palavra de Deus diz que Jesus foi colocado fora da cidade.
como este sepulcro da igreja anglicana está fora da cidade, atualmente é assim que eles fazem a leitura. O sepulcro original, que é o que nós cremos, ele estava fora da cidade na época, não hoje. Porque hoje o muro que você vê na cidade de Jerusalém é um muro construído depois da destruição, entende? Avançou a igreja, avançou. Exato, então construiu-se um novo muro. E aí, claro, com a construção do novo muro, o sepulcro acabou ficando dentro, entendeu? Mas enfim, aí é uma discussão histórica, arqueológica, mas nasceu uma canção que se chama Eternamente Rei, e, enfim, sendo perto do sepulcro novo ou do sepulcro antigo, foi a experiência que eu fiz, ou tentei fazer, muito semelhante ao que Maria Madalena fez quando foi visitar o sepulcro. E André, um detalhe, eu visitei o Santo Sepulcro todos os dias, André, que eu estava lá em Jerusalém. Parecia um louco, né? Porque a pessoa já tinha ido uma vez, no outro dia voltava, no outro dia voltava, no outro dia voltava, porque o Santo Sepulcro é um lugar... Não tem como explicar. Pois é, isso que eu ia perguntar pra você. Se tem explicação. Se cada dia de visita, qual a sensação que você teve? Que sentimento você teve em cada dia? Eu não vou saber te explicar em palavras, André. O que é? Por exemplo, esses dias eu tentei falar para alguns amigos assim, é uma música? Não é uma música. É uma orquestra? Lembra uma orquestra, mas não é uma orquestra. São vozes? Então, parecem vozes cantando, mas não são vozes. É doce? Então, parece açúcar, mas não é doce igual açúcar. É belo? É belo, mas não é o que eu estou expressando como belo. Então, assim, toda e qualquer forma de expressão me faz me aproximar daquilo que eu quero dizer para você. Mas eu sei que não é o real gozo, que pelo menos eu pude fazer a experiência no Santo Sepulcro. Mas voltando a Maria Madalena, ela quando foi visitar o Santo Sepulcro, ela chegou, vê o sepulcro vazio e começa a ficar desesperada, porque ela pensa que roubaram o corpo de Jesus Cristo. E então ela vê um homem, que ela crê que é o jardineiro, e fala assim, puxa, roubaram o corpo do meu Senhor. E então o Cristo, que é quem ela pensa que ser o jardineiro, fala para ela assim, Maria, pronuncia o nome de Maria Madalena, fala Maria. E ela, ao ouvir o nome pronunciado pelos lábios de Jesus, ela fala Rabone, ela expressa mestre, né? E naquele momento ela se cala. E aí eu pensei, mas é que diante do ressuscitado, André, e o dia que você estiver diante do ressuscitado, tenho certeza que vai acontecer isso com você, André. Você vai se calar. Você vai se calar. Porque nós não temos, acho que não tem nenhuma reação diante do poder do ressuscitado. Não há. Por isso até que a palavra de Deus diz, né, que todo joelho se dobrará diante do nome de Jesus. Porque é isso que acontece, nós ficamos sem reação. Parece-me que o nosso estado espiritual entra num êxtase que humanamente a reação, enfim. Por isso que na música eu falo, ao te encontrar meu ser se cala. Porque o ser de Maria Madalena naquele momento se calou, o meu ser se calou, e todas as vezes que eu entrava no Santo Sepulcro, que eu fui diariamente, era isso que acontecia. O meu ser se calava para experimentar, ou pelo menos para tentar, né, experimentar a presença de Deus. Franklin, de Israel, quantas canções saíram? Saíram 8 canções. 8 canções, mas também, né? Com uma experiência tão intensa, tão profunda. E outra coisa, André. Por exemplo, eu não torço pra nenhum time. Você tem um time, André, que você torce? Eu sou Corinthians. Corintiano! Não, muito bem. Então, eu não sou corintiano, sou palmeirense. Mas... Eu pensei que você era palmeirense, de verde. Palmeirense por causa do verde? É o verde da esperança, é por isso. E você viu que combina até com o detalhe do meu blazer, né? Pois é, tem branco no fundo. É isso, Eu fiquei feliz já agora. Que tem como chama? Look, sei lá como chama o profissional que cuida disso. É porque eu não tenho. Style, exato, como eu não tenho, não sei o nome. Mas, então, por exemplo, quem vai na Arena do Corinthians... Quem vai lá no estado de São Paulo, quem vai no estado de Palmeiras, enfim. Eu acredito que para quem veste a camisa, para quem é corintiano roxo, que fala, né? Nem sei porque é roxo, porque devia ser corintiano preto e branco, na verdade, porque a cor do Corinthians não pois é verdade. Enfim, mas quem é corintiano mesmo, eu creio que na hora que entra naquela arena e escuta aquela torcida enlouquecida, gritando, etc., deve entrar num estado emocional, né, fora dos padrões, né? Quando você pega um cristão... Você tá falando a verdade. É isso. E agora tô falando de mim. Eu sou intensamente cristão, né? Falho, André, muito falho.
Pecador? Nossa, ao extremo. Acerto sempre? Não. Ao contrário, erro na maioria das vezes. Mas busco alimentar no meu coração uma amizade com Jesus Cristo. Tenho tentado com a minha vida, com o meu modo de partilhar, com o meu modo de cantar, tenho buscado me aproximar, me assemelhar um pouco do coração de Jesus Cristo. Mas erro, tenho muito para aprender ainda. Mas sou intensamente cristão, quero ser assim, quero ser discípulo, quero ser missionário. É uma decisão para a minha vida, uma escolha que eu fiz. Se quem é corintiano entra naquele espaço e vive toda esta emoção, imagina um cristão quando entra naquele espaço de Jerusalém, onde Jesus viveu e conviveu e ensinou e realizou tantos milagres e mais. E fez e realizou, né, o feito que mudou a história da humanidade. Foi ali que ele morreu, foi ali que ele se deu por nós, foi ali que ele ressuscitou. Não tinha como ser diferente a minha experiência, André. Eu não imaginava que seria tão intensa, mas hoje, depois que ela passou, não tinha como ser tão intensa. E aí, falando das canções, imagina, compositor. Todo compositor tem uma sensibilidade assim, né? Aflorado. Aflorado, tanto que você viu. Ou ri demais, ou chora demais, é sempre muito expressivo. E aí nasceram as 8 composições. Fiquei muito contente, claro, com o presente de Jesus que o Espírito me deu. 8 composições, e aí já adiantando, por isso que para 2019 a gente prevê um novo CD, um novo álbum, né? Até porque eu já tinha algumas composições guardadas na manga. E agora, mais 8 canções, e aí já dá até pra saber, né? O tom do novo CD. O novo CD, eu não sei ainda o título, mas muito provavelmente vai ter esse tom, esse colorido de Jerusalém, né? Porque... Pois é, eu acho que olha, eu preferia que ficasse com o mesmo nome do show, né? Sabor? Porque dá um... Olha só, pode ser, vamos pensar. Porque vem aí liga também com a nossa raiz africana, né? Sim, com tambor, que é a questão de ecoar, comunicar. Olha, não tinha pensado nisso, André. Não tinha pensado nisso. Na sua chamada do show dá essa Sim, porque tem a percussão, a música, e vai causando uma emoção, né? Uma expectativa, né, do que vai acontecer no show, né? Porque você está falando a questão do ministério, né? E essa questão de dedicar-se totalmente a Jesus. A gente também observa em algumas pessoas quando tem essa opção, né? Não só aí na questão do católico, do evangélico, outras religiões também, que quando ela acaba se dedicando assim plenamente, ela acaba às vezes se afastando das pessoas e tomando algumas decisões que parece que se distancia do próximo, né? Sim. Você está indo na contramão disso. Mas, André, mas eu acho que assim, Porque a gente vê a alegria que você está falando aqui, parece que dá vontade da gente sair brincando, né? Que bom! A hora de ouvir as músicas aqui, dançar. Eu creio que quem for no Metrópole não vai ficar parado. Fico feliz que a alegria esteja contagiando. Mas, André, primeiro, Cristo nunca quis fundar uma comunidade que fosse uma comunidade fechada, individualista, e que resolvessem as coisas só entre eles e formasse um grupinho. Como que é? O grupinho da Luluzinha, né? Enfim, é o grupo do Bolinha. Isso. Ou da Luluzinha. Não. Primeiro, o Cristo, ele nos ensinou, ao contrário de nos fecharmos, de nos individualizarmos, mas nós nos abrirmos e nos entregarmos em favor do outro. Se a gente prestar bastante atenção, o Papa Francisco tem insistido, inclusive, nessa mensagem, de nós sermos sempre a favor do outro, sempre atentos à necessidade do outro. Outro ensinamento, veja, a mãe do Cristo, Nossa Senhora, Maria, sempre atenta, ela nos ensina com a atitude dela, com essa atenção que ela sempre teve com o outro, ela nos ensina que amar é sinônimo de serviço. E ela nos ensina com essa atitude, mas inspirada na atitude do Cristo, que quando amou, antes de amar, na cruz, ele amou os seus intensamente fazendo o quê? Lavando os pés dos seus amigos, dos seus discípulos. E depois ele pede para a mãe cuidar, né? Depois na cruz entrega o João, e assim nós cremos, entrega a todos nós aos cuidados da mãe. Então, sempre essa atitude de serviço, sempre essa atitude de entrega, sempre essa atitude de estar à disposição. Sempre este foi o ensinamento. E o Papa Francisco tem dito que sejamos uma igreja em saída. Uma igreja que não se limita apenas aos muros dos templos, mas uma igreja que nos faz despertar a necessidade do outro.
Nós precisamos ser uma igreja, não somente dentro da igreja, mas uma igreja presente lá no banco onde eu trabalho, lá na sua casa, lá no seu bairro, aqui na TV Cidade. Aqui na TV Cidade precisa ter representantes da igreja. Não que aqui tem que ter um padre, tem que ter uma freira, que são os representantes talvez mais expressivos. Mas tem que ter pessoas como o André, que participam de comunidade, que também comungam de uma comunidade e que fazem o evangelho lá de dentro da igreja ecoar aqui na TV Cidade no modo de conviver, no modo de respeitar, no modo de tratar as pessoas, na partilha que faz, né? Enfim, eu falo demais, André. Se você não me cortar... Não, eu tô tranquilo, pode ir. Se você não me cortar, eu vou ficar falando aqui, a gente vai ficar até meia-noite. O Jefinho tá perguntando se pode soltar o terceiro vídeo. Eu não sei se o som tá bom. Se estiver bom, não tá bom, né? Então deixa ele aí, porque é a chamada pro espetáculo agora de domingo, mas aí o Frank vai falar do espetáculo certinho, vai fazer a chamada. O sonzinho deu uma falhada aí, né? A gente puxou assim de última hora. Mas não tem problema. Né? Eu faço convite e outra. É até melhor que não esteja tão bom, André. Vamos pensar pelo lado positivo. É verdade. Inclusive o Evangelho nos ensina assim também. É sempre tentar encontrar a razão, a positividade da coisa. Sabe qual que é? Sabe qual é o lado positivo? Aí a pessoa visita lá o facebook.com/Franklin Rocha Oficial e aí descobre como que é a chamada com som, etc. Ou então visita o meu canal no YouTube, me visita no Instagram e lá tem os vídeos, mas aí depois me solta só a imagem e eu falo mais detalhes do show. Mas que bom, André, que tá contagiando, que as nossas chamadas estão contagiando, né? Espero que tenha contagiado mais pessoas para estarem lá. Bom, para domingo, então, que hora vai ser o show? Então o show é domingo agora, como você disse, dia 10 de junho, véspera do meu aniversário, André. Então meu aniversário é dia 11. Eu ia falar isso, tô vendo, eu marquei aqui, ó, tá aqui, ó, aniversário 11 de junho. 11 de junho, então foi uma data muito especial para mim, celebrar no dia 10 esse nosso encontro no Teatro Metrópole. Então, dia 10 de junho, no Teatro Metrópole, no centro de Taubaté, na frente da Catedral, né, que é a minha paróquia. Então, vai estar no território ali da minha paróquia, a partir das 18 horas. 18 horas, pontualmente, iniciamos o espetáculo. E convido a todos, né? O pessoal tem que chegar antes, né? Porque... Tem que chegar. Então, muita gente, é um show que nós fazemos anualmente, André. E toda vez... O que nós conseguimos angariar com o show, com a venda dos CDs, sempre nós doamos. Este ano, o que nós conseguimos angariar com o show, nós estamos doando para a Paróquia Catedral, porque está passando por uma reforma intensa e muito cara do telhado. São 33 mil telhas que serão trocadas, fora o madeiramento e fora a mão de obra. Então a gente olha assim a catedral ali por fora, não imagina, né? Mas são 33 mil telhas, mais a mão de obra, mais o madeiramento. Se você entra na igreja de catedral hoje, primeiro, é uma das igrejas mais antigas da nossa cidade, né? Uma igreja tradicional. Quando você entra na igreja, se você vir o altar, tem marcas da infiltração. Então é urgente a obra. Né? Não podemos deixar chegar igual do Rosário, né? Exato. Interditado. O que aconteceu? Então é urgente que se faça alguma coisa. O show deste ano, como dos outros anos, continua sendo beneficente, só que este ano com um destino exclusivo, que é a Igreja Catedral. E aí nos outros anos, muitas pessoas começavam a chegar achando que o teatro abre as portas no horário do show. Não. O show está marcado para iniciar às 18 horas. Então você chega antes e sempre tem aquela fila que se estende ali pela praça do Epaminondas, né? Então chega antes para você pegar um bom lugar, né? Eu, se fosse você, André, já ia hoje à noite pra lá. Já vai hoje à noite, já monta sua barraquinha na porta. Eu tô vendo lá também nas redes sociais que todo mundo tá correndo atrás do ingresso. Sim, sim. Sobrou algum ingresso ainda pra venda, né? Eu trouxe pra você, André. O seu tá garantido. Olha só. Tá? Estamos vendendo os ingressos. Agora, eu não tenho atualizado aonde que já não tem ingresso. Então eu vou falar todos os pontos, mas um lugar que eu tenho certeza que você vai encontrar é a Igreja Catedral. Mas estávamos vendendo na Livraria Católica, na Livraria Kairos, na Rádio Cultura, que aí você não vai encontrar, porque amanhã, se não me engano, a rádio estará fechada. Então, Livraria Kairos, que fica na rua ali das Sacramentinas, da Igreja das Sacramentinas. Na Livraria Católica, que fica na Visconde do Rio Branco. Na Rádio Cultura, que é aqui ao lado da Igreja do Rosário, que está fechado. E na Igreja Catedral é certeza. Na Igreja Catedral, após as principais missas de amanhã do sábado, então 12:00 e 16h. E no domingo, após as celebrações também
das 9 da manhã, das 10h30 e só, né? Porque depois já é o show. Então, das principais missas, após as celebrações, na catedral, eu tenho certeza que ainda tem... Ó, da última vez tinham 24, para ser bem exato, tinham 24 ingressos. Então, se não compraram os 24 ainda na catedral, na secretaria da catedral, tem os 24 lá para você correr e comprar. Você está correndo o risco de não ter mais lugar. Graças a Deus, né, André? Graças a Deus. Após a apresentação da estreia aqui em Taubaté, você tem outros lugares já planejados? Então, porque aí o pessoal fala, eu queria ir, não fiquei sabendo. Então eu vou convidar então para o próximo. Se a gente passa muitas datas, na verdade a pessoa acaba não gravando. Eu vou passar então o próximo. Ó. Depois desse show no Teatro Metrópole, se você não puder celebrar o meu aniversário comigo no Teatro Metrópole, ó, vou fazer uma propaganda diferente. Se você não puder participar comigo no Teatro Metrópole, nós já fazemos um show, próximo show, na Vila das Graças, ali na comunidade do Padre Fred. Então, né, eles estarão celebrando festa lá, na comunidade da Vila das Graças. A data é o último sábado, então não vou me lembrar agora, mas o último sábado de junho, ali na Vila das Graças, é próximo aqui do centro, ultrapassou ali a linha de trem, né? Você já está ali no Jardim Morumbi, não é isso? Vila das Graças, na igreja de Nossa Senhora das Graças, é a paróquia Santíssima Trindade, a paróquia do Padre Fred. Nós vamos fazer um show no último sábado do mês de junho. E você é meu convidado também, André. Vá no teatro, se não puder, participa ali na Vila das Graças. Bom, e aí a previsão de sair o CD? Hein? Aí é para 2019. Aí no teatro... 2019 é longe, é começo, fim... Então, é que assim, ó, o André, ele tá querendo acabar com todas as surpresas do show, é isso, na verdade. Mas é o seguinte, no show, André, olha a situação que você me coloca. No show eu vou anunciar um processo que essa gravação, André, olha só, que especial. Você vai estragar a surpresa. Todo mundo que estiver no teatro, primeiro, já garante um presente referente a esse CD, que sai em 2019. Captei a vossa mensagem. E outra, quem estiver no teatro domingo, vai participar comigo, de certa forma, deste CD. Não posso falar mais nada, pronto. Aí, senão aí é demais, né? Aí é demais. Bom, a Lívia tá louca pra ir registrar fotograficamente lá em Lívia, né? Bom, gente, quero agradecer ao Franklin Rocha, Obrigado, cantor e compositor aqui da nossa Diocese de Taubaté, que vem trazendo mensagem de amor, de paz, de esperança, trazendo um pouco de alento aos nossos corações aí com as suas obras musicais, né? Com a sua alegria também aí de transmitir a palavra de Deus. E, Franklin, a porta da TV Cidade está sempre aberta aqui. A primeira vez que vem o nosso programa, agora venha sempre também quando tiver novidade, viu? André, tô à disposição, obrigado pelo convite. Fiquei muito contente mesmo pelo convite, principalmente por um convite que foi que pôde se concretizar às vésperas de uma data muito importante anualmente para o meu ministério, que é o show do Teatro Metrópole. Então agradeço de coração, que Deus abençoe muito a sua vida, abençoe a sua família, abençoe a todos que trabalham aqui na TV Cidade e também conte com o Franklin Rocha, contem com o meu ministério, estou à disposição e é só convidar, filho. Convidou, Franklin tá. Aí prepara um arrozinho também, um feijãozinho, um ovinho frito, a gente vem, tá tudo tranquilo. Ele tá querendo mudar o horário do programa, né? Eu sei que o Pedrinho Sertanejo e o Paulinho vêm aqui, atrás banana passou a programa, horário de café, né? Horário da café da noite. Então a gente vai trazer aqui uns bolos de caipira, pronto, de repente, um cafezinho também aqui na próxima vez que o Franklin aqui tiver, né? Mas trazer um tabule. Pronto. Mas André, obrigado pelo convite. Deus abençoe você. Estou à disposição e espero você no domingo lá no teatro comigo, tá bom? E que a casa esteja não cheia, lotada, né? Amém, assim, amém. Que assim seja. Não tenha lugares que mesmo, assim seja. que o resultado aí do trabalho, ele transcenda também esse espaço do teatro aí com a arrecadação que você também tiver. E vai ser um gesto concreto de partilha, né? Então, gente, vamos embora. Estamos acabando o nosso programa desta sexta-feira. A gente vai ficando por aqui. Eu, o Jefinho, a Lília, a Claudinha também aí nos nossos bastidores. Mas a gente volta na segunda-feira aqui, ao vivo, pelo Canal 3. Então, um ótimo final de semana para você, né? E aproveite bem o fim de semana com todos os eventos aqui, com o show do Franklin no domingo, né? E na segunda, volte com toda a energia também, acompanhando a gente aqui no nosso programa da ceia. Então, até segunda-feira e uma ótima noite para você.